Buenas, povo. Essa, se eu não me engano, é a terceira aula de Revolução Francesa, né, Lucas? Isso. O Lucas, a princípio, eu acho que vai ficar sem câmera hoje porque a internet dele não tá muito boa e ele foi degolado na última aula também, né? É verdade. Mas, ah, junto com a República dos Jacobinos, e o Lucas acabou sendo degolado, mas a gente vai falar um pouco então hoje, dar continuidade nessa terceira aula sobre Revolução Francesa. A gente viu um processo que ele é conhecido por começar em 1789 com a convocação dos Estados Gerais e vai ter um processo por diversas etapas, entre elas algumas mais radicais, outras mais conservadoras. Então, a gente vai ver um primeiro momento em que a monarquia vai ser constitucional, então vai ser colocado um certo freio no poder monárquico a partir de uma constituição. Num momento seguinte, a gente vai ver a partir de 1792 uma radicalização da revolução, principalmente por parte da burguesia mais radical, que era conhecida como jacobinos, que vão declarar a república, que vão ter algumas particularidades bem interessantes, como, por exemplo, abolir a escravidão nas colônias francesas, como a gente já viu também. E a gente está chegando agora num momento que é um momento conhecido como diretório, que é um período que volta uma certa reação por parte da burguesia mais reacionária, mais com o pé no chão, buscando acabar com o antigo regime, mas não ser tão radical a ponto de estender os direitos a toda a população. Então o diretório ele vai ser um golpe desencadeado por parte da alta burguesia girondina, ou seja, então a mais conservadora, e que esse golpe vai ser conhecido então como reação termidoriana. Vai ser o que acontecer então. Os girondinos no poder vão recusar esses ideais radicais dos jacobinos, que foi conhecido como o período do terror, o período jacobino da Revolução, mas eles também não admitiam a restauração do antigo regime, da monarquia. Então vai ser esse momento e os próximos momentos da Revolução vão ser desencadeados a partir dessa dualidade. Não buscar tanto um lado radical por parte da Revolução, como também não voltar atrás com o antigo regime. E é isso que os girondinos vão buscar fazer. Então esse vai ser o projeto das conquistas mais básicas dessa revolução. Conquistas essas muito vinculadas ao que a gente comentou, a burguesia, a essa classe em ascensão, e ao direito de ter a propriedade privada, ao direito de tu ter certa liberdade de comércio, mas não era o direito estendido a toda a população, certo, gente? Então, uma nova Constituição vai ser aprovada em 1795, conhecido um período então de diretório. Notem que diversos períodos vão ser caracterizados por uma nova Constituição vai ser implementada, justamente porque a Constituição é uma grande conquista da Revolução Francesa, que vai ser a carta, que vai ser então um acordo social por parte do que vai ser chamado então de povo, né? Por parte de quem participa da política. Então a Constituição, vão existir diversas constituições ao longo da Revolução. E esse diretório, vamos caracterizar esse diretório. Marcelinho, Pode posso, falar, pode falar. posso só, mais uma interrupção relacionada a uma questão de conceito. Pode voltar ali só no slide anterior. Gente, para vocês entenderem, então, o que é essa ideia de reação? Isso não acontece só nesse momento, tá? Essa ideia de avanços que a gente vai ter, avanços sociais normalmente que vai acontecendo um processo revolucionário, e camadas sociais que normalmente estão em estratos superiores dentro do status quo, o que a gente conhece como estrutura social, vão reacionar contra esses avanços. Então, quando a gente chama de um movimento reacionário,
como a gente tem nesse momento, por exemplo, dentro da estrutura no poder do país, o movimento reacionário, o movimento conservador, são movimentos, o reaça, né, que muitas vezes a gente trabalha, são movimentos que reagem a avanços normalmente sociais de camadas mais baixas e tomam poder e realizam processos de destituição desses poderes, certo? Só para vocês entenderem essa ideia conceitual de reacionário, certo? De reação, ok? Ficou entendido? Beleza? Acho que é importante isso pra gente, que isso vai acontecer bastante vezes na história. É um Não é de conceito agora. que se usa hoje em dia, né? Para quando a gente está discutindo política, é muito importante. Quando alguém fala reacionário, geralmente alguém com uma reação a conquistas mais populares, né? Geralmente a gente acaba vendo esse conceito nessa forma, né? Era isso? Toca a ficha. Bom, falar um pouco do diretório, então, que ele vai funcionar então por alguns anos, de 1794 até o fim do século, até 1799. Então vai ser um órgão que ele tem um caráter executivo composto por 5 membros, vai ter o retorno do voto censitário. O que é o voto censitário? É um voto a partir de quem tem renda ou dinheiro, quem tem fortunas, né? Então é um voto que não é mais popular, é um voto que depende, tu depende para votar da tua capacidade financeira, do teu status social. Então o diretório ele vai combater uma tentativa de golpe conservador, articulados por monarquistas que buscavam então a volta do antigo regime, que eram conhecidos como realistas, e o golpe foi desarticulado por um jovem oficial chamado Napoleão Bonaparte, que logo vai ter um papel muito protagonista nessa parte da Revolução. E no ano seguinte também vai haver uma conspiração por parte da esquerda sob o comando jacobino do Grac Babeuf, e que pretendia organizar uma república igualitária, que também vai ser combatido e vai acabar perdendo força, onde o Gregório Babeuf vai ser preso e executado. Então, esse período ele enfrenta dos dois lados, por parte do antigo regime e por parte das esquerdas que buscavam ampliar os poderes. Ele vai enfrentar essas oposições e vai conseguir acabar com as forças dessas oposições, né? E o que vai acabar acontecendo? Mais ou menos 5 anos depois da instauração do diretório, vai existir um golpe de Estado feito por esse jovem general que na época acabou combatendo as forças monarquistas, chamado Napoleão Bonaparte. O golpe é conhecido como 18 Brumário. A gente falou na última aula, né, Lucas, que Brumário, na verdade, ele tem relação com o calendário da época, que envolvia algum mês, que agora eu não sei qual que é exatamente, mas ele justamente significa uma data, né? Que é o golpe do 18 Brumário, é como se fosse 18 de algum mês. Agora não me vem à cabeça qual o mês que é. Mas enfim, quem era esse personagem que é muito importante para esse período histórico e que vai acabar sendo muito conhecido, né? Napoleão Bonaparte ele era membro de uma pequena nobreza da Córcega, ele era da nobreza corsa, né? Que é uma ilha do Mediterrâneo. E o Napoleão começa a se destacar política e militarmente durante o período jacobino da Revolução Francesa. Ele vai participar dessas forças jacobinas durante um tempo da Revolução, quando ele era jovem, e durante a vigência do diretório ele vai acabar sendo muito importante, justamente porque ele consegue combater essa revolta monarquista e consegue insuflar essa revolta. Isso vai acabar gerando muito poder e prestígio por parte dele, e devido a essas conquistas militares e diplomáticas que vão acabar com essas tentativas de golpes. Então, esse general que fazia parte de uma nobreza do antigo regime numa ilha do Mediterrâneo vai acabar tendo um papel de destaque por insuflar, por
reprimir essas revoltas no período do Diretório, e isso vai deixar ele um papel muito importante dentro do exército. E justamente o exército que, a partir principalmente do período jacobino, vai ter um destaque muito importante durante a Revolução. E a partir de 1799, justamente pela sua capacidade de conciliação política, vai se estabelecer uma nova etapa dessa Revolução, justamente nessa virada do século, chamada de consulado. Lucas, quer comentar? Abrir o microfone? Não sei. Não, só para comentar, gente, mais ou menos o que o Marcelo tinha falado antes, mas para ficar mais evidente essa questão de como cresce essa figura do Napoleão, principalmente naquelas guerras de expulsão das monarquias estrangeiras. O Napoleão vai se destacar primeiro como oficial, depois sobe os cargos muito rápido, tanto que ele tem 30 e poucos anos quando dá o golpe de 18 de Brumário, e ele vai se destacar justamente nessa expulsão da monarquia europeia, certo? Isso já inicia também um próprio ódio da monarquia europeia com a figura do Napoleão, que isso depois vai se acentuar, sobretudo, quando a gente tratar com as guerras napoleônicas, certo? Então o pessoal normalmente vai ter uma certa confusão, pensando que o Napoleão, depois que ele vira uma figura centralizada na figura do imperador, ele retoma, na realidade, a figura dos monarcas. Muito pelo contrário, ele justamente faz o momento que há a quebra total com esse pensamento monárquico aristocrático, porque o Napoleão é um representante da burguesia. Ele vem das camadas pobres, não pobres, mas ele vem de umas camadas marginais, de fora do centro francês. Então, tudo isso está relacionado a essa alçada ao poder de uma figura vinda da burguesia. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Vamos caminhando devagar, porque muito mais do que entender as datas e períodos da Revolução, a gente quer que vocês entendam o processo, como a gente tem comentado, né? É uma pergunta. Tudo ok por aqui? Aí seguimos. Show. Beleza, então. Sobre o consulado, então, justamente por Napoleão ter uma capacidade de conciliação política, tanto que ele vai acabar anistiando jacobinos, ou seja, dando liberdade a jacobinos que estavam presos, e também realistas, que eram quem buscava a volta da monarquia. O diretório ele vai ser um período, o consulado ele vai ser um período então de conciliação. Justamente ao mesmo tempo que ele vai conceder essa liberdade a alguns presos políticos, ele vai retomar relações com a Igreja Católica, que haviam sido rompidas no período jacobino, se eu não me engano. Correto, Lucas? Agora me falha essa memória. Mas as relações da Igreja Católica com a partir da Revolução, se eu não me engano, no período jacobino, vão ser cortadas, né? Justamente porque representava boa parte do antigo regime também. E com isso vai se estabelecer de novo, então, novamente, uma Constituição aprovada em 1800, mostrando como, a partir de cada etapa, com algumas transformações sociais, com algumas transformações políticas, mais conservadoras ou mais radicais, uma Constituição ia lá e era outorgada ou aprovada, né, no caso, como foi a de janeiro de 1800. E vai ser o momento, então, que vai se dizer que a Revolução acabou, justamente porque acaba ocorrendo... Ah, tá, beleza. O Lucas está falando que a internet está trancando, mas é isso aí. Sem problemas. Vai ser o momento, então, que vai se dizer que a Revolução acabou, justamente por uma estabilização autoritária e conservadora por parte, principalmente, do Napoleão, que angariava a maior parte do poder durante o consulado. Então, vai ser um poder que vai ser exercido por 3 cônsules, o poder executivo vai ser exercido por 3 cônsules, mas na prática ele era exercido pela figura do Napoleão.
pela figura desse general que acabou angariando muito poder no exército e vai acabar enfraquecendo tanto o poder legislativo como também os parlamentares. Quem vai acabar angariando a maior força vai ser a figura do Napoleão durante esse fim do que é conhecido como a Revolução Acabou, durante o período do consulado. E ele vai firmar então justamente nessa capacidade política, de articulação política com as monarquias ao redor também. Vamos pensar que muitos estados ao redor da França revolucionária eram ainda antigo regime, né? E ele vai firmar acordos principalmente então com a Áustria e com a Inglaterra durante a virada do século, em 1801 e 1802, e vai gerar o Código Napoleônico, em 1804, que é um código muito interessante porque ele vai acabar, a partir daí, colocando os ideais da burguesia no primeiro plano. Então, a gente vê que a burguesia vai acabar conseguindo alçar o poder tanto antes de Napoleão com o diretório, mas depois com o consulado, e vai acabar firmando aqueles avanços, mas não todos os avanços radicais dos jacobinos, mas um avanço mais conservador, mais reacionário. Certo? Aqui a gente acaba vendo a Coroação do Napoleão, uma obra do Jacques-Louis David, entre 1805 e 1807. E uma coisa que o Lucas falou que é muito interessante, que agora a gente vai acabar vendo, que vai envolver o que é conhecido como Império Napoleônico, e que muita gente acaba confundindo os nomes de imperador que Napoleão vai angariar a partir da virada em 1804, a partir do fim do consulado, com a figura do rei do antigo regime. Mas na verdade a gente tem que entender que império, na verdade, ele pode ser denominado como um regime em expansão, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Império Romano na Antiguidade. Não quer dizer que seja uma monarquia, quer dizer que seja uma vasta extensão de território. E é justamente isso que, a partir de 1804, vai se dar com o Império Napoleônico. Não sei se vocês conseguem notar esse mapa, que vocês sabem que eu gosto bastante. E como a gente nota aqui o Império Francês muito maior do que o território francês, o país França hoje em dia, porque ele estava angariando diversos países, né? A gente vai notar alguns países aliados que estão em laranja, principalmente o Reino da Espanha. E a gente vai notar também em verde, notem que seriam os inimigos da França. Então aqui a gente tem o Império Austríaco, a gente tem o Império da Rússia, a gente tem a Grã-Bretanha e a Irlanda, e tem também Portugal, que vai ter uma questão bem importante aqui. Todos esses impérios ou esses reinos vão ser inimigos dos ideais da burguesia, da Revolução Francesa, vão ser inimigos, por fim, do Império Napoleônico, e isso vai gerar um grande conflito na Europa nessa virada do século XVIII para o século XIX. Até aqui tudo bem? Eu acho bem legal esse mapa, que a gente consegue compreender bastante assim como esse território europeu ele vai se modificar bastante ao longo desses momentos. Beleza, povo. Bom, e o Império Napoleônico? Então, como a gente estava comentando, império, não confundir com monarquia, porque a monarquia era justamente o que foi tirado durante todo esse processo revolucionário e foi abolido por essa nova classe em ascensão que era a burguesia. E o Império Napoleônico vai buscar então expandir esse território, como a gente olhou no mapa, a partir de uma modernização e de uma industrialização. A gente tem que compreender que o território europeu ainda recheado de monarquias
do antigo regime eram monarquias que não eram industrializadas, não tinham os ideais nem a capacidade de produção que a Inglaterra começa a ter com a Revolução Industrial, mas que outros estados ainda não tinham, porque não era interessante para a sua nobreza, para suas cortes, essa industrialização, essa modernização, e justamente o Império Napoleônico, que vai durar basicamente 10 anos, ele vai buscar justamente então criar brigadas militares e expandir a Revolução Francesa para o território europeu. E isso vai acabar gerando uma série de conflitos históricos, como a gente notou. Então, vai existir o bloqueio continental, principalmente com a sua principal rival, que era a Inglaterra, que estava, até um certo momento, não apoiando essa revolução e tudo o que isso gerava para a Europa, né? Ao mesmo tempo, o Império Napoleônico vai buscar conquistar alguns territórios, como a Espanha, e onde a Espanha, quem vai acabar se tornando, quem vai assumir o poder na Espanha vai ser o irmão do Napoleão, vai ser um cara conhecido como José Bonaparte, chamado também de José I, em 1808. E isso vai ser um importante episódio, principalmente para as independências da América Latina, que vocês têm que ter uma noção de que durante todo esse período revolucionário na Europa, o que acabava acontecendo é que a América Latina, principalmente o território que era pertencente à coroa espanhola, vai estar sob o domínio da Espanha. Quando o rei da Espanha é afastado por tropas napoleônicas, isso vai gerar um grande conflito e uma grande perda de autoridade por parte dessa coroa nas suas colônias, que eram então os vices-reinos espanhóis, né? Isso vai ter uma grande consequência e vai ser um dos grandes responsáveis pelas independências da América Latina, né? Notem que a partir de 1810 a gente já começa a ver um processo revolucionário de independência aqui na América Latina, nas colônias espanholas, tirando o Haiti, que, como a gente já viu, teve o seu processo revolucionário precoce e o primeiro aqui no território, né? Então, a gente vai ver que isso foi uma questão muito importante para a América Espanhola, e a América Portuguesa vai ter também uma consequência muito importante isso, e é um episódio muito marcante para a história do nosso país, que vai ser a fuga da família real de Portugal para o Brasil. Lucas, abriu o microfone? Não, era só para reforçar isso, Marcelinho, para vocês perceberem, o quanto é importante esse processo todo da Revolução Francesa. Enquanto todo esse processo resulta em diversas dinâmicas que vão acontecer no mundo inteiro. E aqui não só na América, em locais da Ásia, por exemplo, como no Egito, vai ter uma modificação das colônias, na Índia também, se eu não me engano, todo esse processo até porque a gente está vendo um avanço do liberalismo econômico também em conjunto com esse processo, não só com Napoleão, mas na Inglaterra também o desenvolvimento da segunda revolução industrial, que vai se dar a partir desse momento também, para vocês perceberem o quanto é impactante isso no momento. É a queda do que a gente conhece como antigo regime. Depois a gente vai ver sobre as questões do Congresso de Viena, mas aqui nesse momento, gente, é onde existe a ruptura da predominância do antigo regime no mundo, certo? Por isso que a Revolução Francesa ela é tratada como um momento de ruptura entre eras, inclusive. Aqui a gente conhece o início da era contemporânea, da era onde a gente vive. Então, para vocês verem o impacto que essa questão toda vai resultar no sistema mundial. Era só isso, Marcelo. Comentar brevemente, mas é que o episódio da fuga da família real é uma questão muito interessante e historicamente, assim, tanto
por envolver o nosso país, mas não só por isso, né? O que acontece? O território napoleônico estava se expandindo e buscava se expandir, mas eles não conseguiam invadir a Inglaterra, justamente por a Grã-Bretanha ser uma ilha muito próxima, mas ao mesmo tempo ter um exército que era a marinha, né? Não um exército, mas era a marinha, que não deixava o Império Napoleônico, o exército napoleônico invadir a Inglaterra. E nesse período, o que acabava acontecendo? Portugal tinha acordos comerciais com a Inglaterra e Napoleão ordenou o bloqueio continental para que nenhum país na Europa pudesse comercializar com a Inglaterra, para buscar bloquear comercialmente a Inglaterra e assim fazer com que ela perdesse uma certa relevância econômica e política. Mas o que vai acabar acontecendo? Esse é o Tratado de Methuen, que vocês vão acabar vendo. Além de Methuen, tinham outros tratados comerciais entre Portugal e Inglaterra, né? Mas Portugal buscava se industrializar a partir dos acordos comerciais com a Inglaterra, principalmente produzindo vinhos, enquanto a produção da Inglaterra era mais vinculada aos têxteis, né, à indústria têxtil. Mas enfim, Portugal comercializava com a Inglaterra e surge o bloqueio econômico criado por Napoleão, que buscava isolar a Inglaterra. E para não perder esse comércio com a Inglaterra, a família real portuguesa e a sua corte vai acabar fazendo o quê? Vai acabar fugindo para a sua colônia, que no caso era o Brasil. E isso em 1808, com apoio da frota da marinha inglesa. Então, para fugir, é muito interessante como o nosso país acaba, a nossa história aqui acaba se combinando, né, e entrando em paralelo com a história mundial, justamente porque vai ser um momento em que a corte de um antigo regime, né, a corte de uma monarquia europeia vai acabar vai acabar se pondo para atravessar o Oceano Atlântico e ir para sua colônia, porque não quis perder esse comércio com a Inglaterra e se sujeitar ao Império Napoleônico. Então é muito interessante que vai ser toda a corte praticamente vai acabar vindo para o Brasil, né? Boa parte da corte vai acabar vindo para o Brasil e o nosso país acaba entrando nessa história mundial desde esse período, assim. Então é muito interessante a gente acabar analisando, né? É interessante ver isso que o Marcelo falou, gente, que não é só a corte, não é só a família real, mas o próprio tesouro português vem para o Brasil, certo? Então o Brasil ele se transforma a capital do império. É o único exemplo que a gente tem que uma colônia se torna a capital, a matriz, a metrópole de um império, certo? O Brasil se torna a capital, porque o rei está aqui, então a sede do governo é o Brasil. E é aqui que a gente constrói, na realidade, historicamente, o momento de independência do Brasil, porque no momento que ela se torna metrópole, ela não volta para trás para se tornar colônia. Então os colonos próprios vão realizar um movimento conjunto com o príncipe posterior, mas daí é em outra aula que a gente vai ver isso. Mas eu queria comentar também que essa ideia do bloqueio continental, na realidade, ela é meio paradoxa, porque ela pode ter, ela é meio um tiro no pé, na realidade, porque dentro de um contexto de globalização e de comercialização liberal, não é só necessariamente o comércio dos produtos produzidos, mas principalmente as matérias-primas. E a França não tem uma frota naval desenvolvida, tanto que ela não consegue nem entrar na Inglaterra, por exemplo. E é o objetivo, um dos focos que ela consegue nesse momento da guerra é realizar um bloqueio para os produtos ingleses não entrarem, sobretudo, dentro do comércio dentro do comércio europeu. Só que o que acontece, gente? Ao mesmo tempo, a França não vai ter acesso às matérias-primas. E isso é o que vai alavancar, sobretudo, a um tiro no pé na indústria própria, que já estava crescendo da industrialização francesa nesse momento, certo? Então, esse bloqueio continental, ao mesmo tempo que ela
impede a venda de produtos ingleses na Europa, ela também impede o avanço da industrialização francesa, certo? Então é um certo tiro do pé. Não posso dizer que é um erro, porque num primeiro momento vai dar certo para o Napoleão, ele consegue invadir, consegue conquistar essas grandes partes de territórios, mas a longo prazo foi podemos dizer, um tanto deficitário para a industrialização francesa. Tanto que é nesse momento que a burguesia começa a perceber e começa, às vezes, a tirar um pouco o pé e o apoio ao Napoleão. Não vai ser o fator predominante para a queda do Napoleão, mas é um dos fatores que enfraquece o governo do Napoleão. Essa ideia do livre comércio, porque isso não é livre comércio. Aqui ele está banindo, aqui um dos pretextos do liberalismo, que é a livre circulação de capital, aqui o que está acontecendo é que ele está barrando com o bloqueio continental. Então essas coisas a gente tem que perceber, tem que ter um tino dentro desses processos históricos, gente, porque tudo isso está ligado, certo? Tudo isso está rodando. E pelo contrário, a Inglaterra ela acaba tendo lucro com esse processo, porque ela começa a ter a hegemonia mundial, e é aqui que se dá início à hegemonia, sobretudo da Inglaterra, no mundo inteiro, como um império que abrange o mundo inteiro, literalmente. A Inglaterra, posteriormente, vai ser conhecido como o império que nunca dorme, porque ela tem possessões desde a América até o fim da Ásia, certo? A Austrália, ou seja. Então, para vocês verem, é nesse momento que a gente tem esse avanço, porque o comércio vai continuar nas colônias, certo? Então, a própria Inglaterra vai ter possibilidade de manter esse capital circulando, e a França não. Ok? A Inglaterra, inclusive, vai ser uma nação que pode comercializar com a colônia brasileira, né? Que era proibido a partir do monopólio comercial, só as metrópoles podiam comercializar com as colônias. E a Inglaterra, logo em 1810, se eu não me engano, já vai ter os portos abertos aqui da colônia para comercializar com a Inglaterra e com impostos mais baratos do que outros locais, né? Então era estimulado até. A Inglaterra vai ser muito beneficiada disso. Inclusive do que os próprios portugueses. A taxação dos portugueses era maior que a taxação dos ingleses. Para vocês verem a dependência comercial. Na realidade, isso foi um grande truque. Essa fuga da família real é um grande truque da Inglaterra. É ela que escolta a família real para vir para o Brasil. Obviamente, isso não ia ser de graça, né, gurizada? Não ia ser no amor. O que acontece é que justamente ela vai tomar conta do mercado nacional. A gente pode tomar mais ou menos no imaginário que a gente, a partir desse momento, vira dependente economicamente da Inglaterra. Certo? Já tinha bastante avanço sobre isso, sobretudo com o Tratado de Mitton, mas nesse momento a gente vira completamente dependente, porque são produtos de muita melhor qualidade do que é produzido aqui ou em que outras localidades do mundo, mas, e além de tudo, são mais baratos. Então, obviamente, vai tomar conta dos mercados coloniais aqui do Brasil. Certo, gente? Marcelinho, eu não queria atrapalhar, eu não sei o que a gente tem, mas... Eu acho que tem uma imagem aqui, se eu não me engano, do Goya. E depois tem a crise do Império, que daí eu acho que dá pra ir pra próxima aula. Pode ser, né? Até porque o Danilo já colocou ali pra gente... Tranquilidade. Tirar da aula dele. Mas é isso, gente, eu acho, então, por hoje. Às terças a gente não consegue falar muito, né? Mais um bate-papo rápido. Mas, assim, quinta-feira falta pouquíssimo conteúdo. E a gente vai trabalhar bastante exercícios daí, fazer junto com vocês. Essa é a ideia, assim, pra gente fixar bem esse conteúdo, que é um conteúdo bem importante, né? Conteúdo que como o Lucas falou, ele é um divisor de águas, assim. Então... Valeu, gente. Obrigado, Jay. Eu peço desculpa aí, eu particularmente, essa questão aí da internet, tá, gente? Mas